vereadoras. Boa tarde a todos e a todas. Verificação de quórum. Por que está? Professor Flávio. Peço que todos em posição de respeito. Sob as bênçãos de Deus, declaro aberta a presente sessão e peço a todos que façamos uma saudação ao pavilhão nacional. Uma salva de palmas. Senhor secretário, leitura de um salmo bíblico. Salmo 113. Louvai ao Senhor, louvai, servos do Senhor, louvai o nome do Senhor. Seja bendito o nome do Senhor desde agora para sempre. Desde o nascimento do sol até o ocaso, seja louvado o nome do Senhor. Exaltado está o Senhor acima de todas as nações, e a sua glória sobre os céus. Quem é como o Senhor, nosso Deus, que habita nas alturas, que se curva para ver o que está nos céus e na terra, que do pó levanta o pequeno e do monturo ergue o necessitado, para o fazer assentar com os príncipes, sim, com os príncipes do seu povo, que faz com que a mulher estéril habite em família e seja alegre mãe de filhos. Louvai ao Senhor. Em discussão, a ata da reunião anterior. Não tendo nenhum vereador ou vereadora querendo fazer uso da palavra, a ata encontra-se aprovada. Está presente o vereador eleito Ricardo Sabino dos Santos, próxima legislatura. Senhor secretário, expediente do Executivo. Expediente do Executivo. Mensagens. 53. Encaminha projeto de lei que autoriza a doação de lote de terreno para implantação de filial da empresa TAG Armazéns Gerais Limitada. As comissões pertinentes. Ofícios. Secretaria Municipal de Governo. 1131. Em resposta ao requerimento 648, de autoria do vereador Antônio Carlos, contendo pedido de informações sobre a cessão do ginásio poliesportivo Dr. Arthur de Mendonça Chaves para a realização do evento Jungle Fight. Vista ao requerente. 1132, em resposta ao requerimento 854, de autoria do vereador Luiz Carlos, contendo pedido de informações sobre a possibilidade de reparos no asfalto de via do residencial Mantiqueira. Vista ao requerente. 1132. Em resposta ao requerimento 1133, em resposta ao requerimento 767, de autoria do vereador Tiago Cavelanha, contendo pedido de informações sobre a manutenção do cartódromo municipal. Vista ao requerente. 1134. Em resposta ao requerimento 774, de autoria do vereador Antônio Carlos, contendo pedido de informações sobre a situação de prédio em construção na Avenida Pedro Galho. Vista ao requerente. 1135. Em resposta ao requerimento 839, de autoria do vereador Antônio Carlos,
contendo pedido de informações sobre a mortandade de peixe no pesqueiro Bortolã. Vista ao requerente. 1137, em resposta ao requerimento 519, de autoria do vereador Flávio Faria, contendo pedido de informações sobre a realização de cirurgias eletivas. Vista ao requerente. 1138, em resposta ao requerimento 837, de autoria do vereador Antônio Carlos, contendo pedido de informações sobre a possibilidade de implantação de trevo para acesso ao aeroporto. Vista ao requerente. 1139, em resposta ao requerimento 833, de autoria do vereador Jonei Eiras, contendo pedido de informações sobre a manutenção do Centro de Educação Infantil Maria de Lourdes Santos. Vista ao requerente. 1140, em resposta ao requerimento 781, de autoria da vereadora Maria José, contendo pedido de informações sobre a possibilidade de implantação de melhorias no Centro de Educação Infantil Acalanto. Vista ao requerente. 1141, em resposta ao requerimento 808, de autoria do vereador Antônio Carlos, contendo pedido de informações sobre o funcionamento do Centro de Línguas. Vista ao requerente. 1142, em resposta ao requerimento 734, de autoria da vereadora Regina Cioff, contendo pedido de informações sobre a remuneração de berçaristas e demanda dos Centros de Educação Infantil. Vista requerente. 1149, em resposta ao requerimento 919, de autoria do vereador Jonei Eiras, contendo pedido de informações sobre o plantio de árvores no município. Vista ao requerente. 1150, em resposta ao requerimento 946, de autoria do vereador Antônio Carlos, contendo pedido de informações sobre a possibilidade de implantação de melhorias no Parque Infantil do bairro Dom Bosco. Vista ao requerente. 1151, em resposta ao requerimento 940, de autoria do vereador Joaquim Alves, contendo pedido de informações sobre a continuidade das obras de pavimentação da Avenida Presidente Venceslau Braz. Vista ao requerente. 1152, em resposta ao requerimento 588, de autoria da vereadora Regina Cioff, contendo pedido de informações sobre eventual existência de desvio de função no funcionalismo público municipal. Vista requerente. 1153, em resposta ao requerimento 771, de autoria do vereador Paulo Tadeu, contendo pedido de informações sobre a destinação do prédio da Unidade de Atendimento Integral UAI, após eventual transferência do serviço para outro local. Vista ao requerente. 1154, em resposta ao requerimento 855, de autoria do vereador Luiz Carlos, contendo pedido de informações sobre a possibilidade de estabelecimento de parceria visando a manutenção do prédio do antigo Centro Social Urbano. Vista ao requerente. Está faltando uma folha na resenha. Vocês podem seguir pelo iPad. Está no iPad? Está no iPad? Está no iPad. Ok. Tá, mas não precisa. Ok. Hã? Aqui, olha. Você está em qual? Qual que você está? Qual que você está? Ali agora é o 1155. 1155, aqui, ó. Tá certo. Tá. Tá, ainda tá. 1156 você já vai pelo teu iPad. É 1156. Isso. Ok? Fala comigo. Por favor. Gabriel, vê uma para aqui, por favor, para o secretário. Obrigada. 1155. Em resposta ao requerimento 929, de autoria do vereador Paulo Tadeu, contendo pedido de informações sobre a prestação de contas da Fundação Jardim Botânico de Poços de Caldas no exercício de 2015. Vista ao requerente. Não, vai. Pode ir. 1156. Em atenção ao ofício 1165/2016, que encaminhou parecer 247/2016, exarado pela Comissão de Justiça, Legislação e Redação Final do Processado Legislativo 182/2016, que contém a prestação de contas do Fundo Municipal de Esporte e Lazer relativo ao período de fevereiro a julho de 2016.
Anexar ao processado. 1157, em atenção, ofício 1137/2016, que encaminhou o parecer 231/2016, exarado pela Comissão de Justiça, Legislação e Redação Final, do Processado Legislativo 24/2016, que contém projeto de lei visando alterar dispositivos da Lei Complementar 92/2007, que dispõe sobre o uso e ocupação do solo no município de Poços de Caldas e da outras providências. Anexar ao processado. 1158, solicita a prorrogação de prazo para resposta ao requerimento 980, de autoria do vereador Luiz Carlos, contendo pedido de informações sobre a instalação de uma estação rádio base no Jardim Elvira Dias. Em discussão? Vereador Tiago Cavelani. Só, presidente, até todos nós temos o hábito de votar favoráveis à prorrogação de prazo, mas não tem mais jeito de prorrogar prazo, né? Não dá um interstício de 20 dias, só se eles, muitos de nós não estarão mais aqui para receber essas respostas. Então, hoje, apenas para justificar meu voto contrário, acho que o único voto contrário é uma prorrogação de prazo aí, pelo fato de não caber mais, né, no prazo que nós encontramos. Só isso. Obrigado. Continue a discussão. Com a palavra, o vereador Paulo Tadeu. Senhora presidente, senhora vereadora, senhores vereadores, não, de fato causa estranheza mesmo essa prorrogação, mas a rigor esse é um documento da casa, né? A partir do momento em que ele foi aprovado pelo plenário, ele é um documento da casa, quer dizer, no momento em que ele for encaminhado, ele terá as consequências que toda resposta a pedido de informação tem. De fato, eu mesmo fiz aqui um gesto ao Tiago, aqui, falei, mas prorrogar, nós temos, né? Uma parte, vereador Tiago. Claro que sim. Vereador Paulo, nós entendemos que o documento é da casa, mas o próprio executivo também não estará lá mais para responder, então não tem sentido nem da nossa parte, nem da parte deles também, só isso. Pois é, mas na verdade as transmissões de posse são assim, quer dizer, o próximo prefeito, ele se obriga a dar continuidade a todos os atos do prefeito anterior, quer dizer, é o município que está respondendo, não é a figura pessoal, não é a figura individual do prefeito que está respondendo, é o município que está respondendo. Então eu creio que, embora estranho e realmente mereça a nossa curiosidade aqui, eu entendo que a gente... Uma parte? Uma parte, claro, uma vereador parte, Rogério. vereador Rogério Carrillo. Obrigado, vereador Paulo. Preciso a gente também jogar um pouco de luz sobre essa discussão. Essa é a nossa última reunião dessa legislatura, provavelmente uma extraordinária, mas o expediente da Câmara continua, né? O protocolo está aberto amanhã, depois, até o dia 31, para receber qualquer tipo de informação. Eu concluo agradecendo a parte dos colegas aqui e dizendo que, reafirmando que é o município quem deve a resposta. E, sem dúvida, o que eu posso fazer, até em homenagem ao vereador Luiz Carlos, que é o autor do requerimento, é solicitar que esse requerimento seja respondido aí na próxima semana, né? Porque nós temos aí a perspectiva, a possibilidade de termos uma extraordinária. Muito embora não seja lido em plenário, é lido. Então, nós temos uma extraordinária, vamos ter uma extraordinária e vai ser lido em plenário. Até porque eu acho que o pedido de informação do vereador Luiz Carlos talvez tenha sido um dos mais complexos apresentados nessa legislatura. Tecnicamente é muito complexo mesmo. Eu, por exemplo, gostaria de explicar aquele trem todo lá, o que acontece com uma antena de celular. Mas eu repito que acho que a gente deva fazer o gesto que sempre fazemos e ampliar o prazo aí do Executivo. Vereador Lical. Vereador Lical. Só presidente, nobres colegas, público presente, a gente fica meio indignado, porque foi autorizado. Eu acho que seria a coisa mais fácil da administração pegar a autorização que eles deram e passar para nós a resposta ao pedido que eu fiz. Mas, infelizmente, eu vou votar contra, porque eu acho que não tinha necessidade de fazer isso. E tem um do mesmo teor, eu acho, se não falha a memória, do Antônio Carlos Pereira. E também eu gostaria de agradecer as palavras do vereador Paulo Tadeu. Muito obrigado pelas palavras ditas por ele, fiquei muito satisfeito de ouvir.
e vamos aguardar agora o que vai ser o desenrolar dessa. Continue a discussão, vereador Antônio Carlos. Senhor presidente, nobres colegas, senhoras e senhores, eu apresentei um requerimento sobre a legalidade da instalação de uma torre para antena celular no bairro Bortolã, requerimento 921. E a resposta veio hoje. Então, eu não entendo por que veio a resposta para um vereador... Uma parte, vereador Paulo Tadeu. Eu acho que são coisas distintas. O vereador Luiz Carlos, ele faz um pedido com preocupações com relação ao impacto de vizinhança, uma série de questões referentes ao comportamento da antena, referente à radiação, coisas dessa natureza. Enquanto, salvo engano, e se minha memória não me trai, Vossa Excelência trabalha com a ideia da legalidade da antena e não dessa questão mais técnica. Mas a legalidade também, nobre colega, com relação à proximidade de várias residências, porque o vereador só questionou depois de receber reclamações dos moradores lá do bairro Bortolã, que gerou uma grande polêmica no local lá, inclusive, na época, né? Eu sei que não é talvez permitido. Os requerimentos sejam com teores, né, diferentes, mas... Sei que não é permitido um diálogo aqui, mas eu encerro até pedindo ao vereador Antônio Carlos que, se puder, até informar o conteúdo desta resposta, porque pode até trazer luz a esse debate nosso. Pois não, senhor presidente, nobres colegas, na resposta aqui do secretário interino de Planejamento, Rodrigo Reis, ele diz que a autorização se deu através da análise do processo de solicitação protocolado pela empresa Rigline, né? Rigline do Brasil, Infraestrutura de Telecomunicações. E, segundo ele, a atual legislação federal permite, né, a instalação dessas antenas no nosso município. Então, ele cita aqui inclusive um ofício da Anatel e a Lei Federal número 13.116/2016. Então, a lei recente, depois a gente vai até consultar aí para ver, né, com a nossa assessoria, se essa lei realmente permite a instalação de antenas tão próximas assim das residências. É isso aí, está aqui no ofício do secretário de Planejamento. Essa lei é municipal, vereador Antônio? Federal, né? Mas nós temos uma lei municipal que regulamenta. Bom, em votação, o requerimento de prorrogação de prazo. Prorrogação de prazo, então, foi aprovado por 8 votos. 6 contra, pela primeira vez. 1161. Em resposta ao requerimento 968, de autoria do vereador Antônio Carlos, contendo pedido de informações sobre a possibilidade de implantação de melhorias no ginásio Moleque César. Vista ao requerente. 1162. Em resposta ao requerimento 728, de autoria do vereador Joaquim Alves, contendo pedido de informações sobre vazamentos de esgotos verificado no Jardim Itamaraty 2. Vista ao requerente. 1163, em resposta aos requerimentos 825 e 915, ambos de autoria do vereador Flávio Faria, contendo pedido de informações sobre a ocorrência de mau cheiro na Avenida João Pinheiro. Vista ao requerente. 1164, em resposta ao requerimento 964, de autoria do vereador Flávio Faria, contendo pedido de informações sobre a erosão existente no bairro São José. Vista ao nobre vereador. 1165, em resposta ao requerimento 947, de autoria do vereador Antônio Carlos, contendo pedido de informações sobre alagamentos ocorridos na proximidade do edifício Bauxita. Vista ao nobre edil. 1166, em resposta ao requerimento 943, de autoria do vereador Jonei Eiras,
contendo pedido de informações sobre o reaproveitamento dos paralelepípedos retirados para a realização de obras da Gasmig. Vista ao nobre edil. 1167. Em resposta ao requerimento 921 de autoria do vereador Antônio Carlos, contendo pedido de informações sobre a instalação de uma antena de telefonia celular no bairro Porto Orlando. Vista ao nobre edil. Expediente dos vereadores, balancete, ofício 59/2016, encaminha balancete da receita e despesa, balancete financeiro e também o rol de pagamentos, referente ao mês de novembro de 2016 da Câmara Municipal de Poços de Caldas. As comissões pertinentes. Moção, número 16. Moção de apelo ao senhor prefeito municipal, Dr. Heloísio do Carmo Lourenço, para que inicie entendimentos para a implementação de linha aérea Poços de Caldas Belo Horizonte, no projeto de integração regional de Minas Gerais, autoria do vereador Paulo Tadeu. Em discussão, com a palavra o vereador autor. Apenas para explicar, senhora presidente, essa moção ela não se dirige apenas ao prefeito, não. Ela se dirige a todas as autoridades envolvidas nesse processo, entre os quais o secretário de Transporte e Obras Públicas, o secretário de Governo e também o presidente da Codemig, porque esse projeto de integração regional de Minas Gerais já está atendendo aí pouco mais de 20 cidades, com aviões pequenos, mas muito seguros, né? São aviões Cessna Grand Caravan de 9 lugares, são aviões extremamente seguros e que estão fazendo já várias cidades, Juiz de Fora, Muriaé, Varginha, enfim, São João del Rei. Então, nós entendemos que Poços de Caldas não pode ficar fora desse projeto, porque na última vez que nós tivemos uma experiência com voos aéreos aqui em Poços de Caldas, quando esses voos se encerraram, então suspensos temporariamente, que acabou se tornando permanente, por conta de uma intervenção no aeroporto, a média de embarque e desembarque em Poços de Caldas era de 18 passageiros. Em avião um pouco maior, evidentemente, um avião ATR-42, mas nesse caso específico, ainda assim, nós tínhamos uma média de embarque e desembarque de 18 pessoas dia em Poços de Caldas, o que significa que para os padrões aqui do PIRMA, para os padrões do projeto de integração regional, Poços de Caldas está absolutamente dentro desta possibilidade de ser atendida. Então, aqui eu estou fazendo um apelo que ainda que nós estejamos em fim de governo, nós ainda temos tempo de deixar algo mais consolidado para que a implantação desse projeto se dê aqui também em Poços de Caldas. Continue em discussão. Em votação. Vereador Antônio Carlos está ausente. Está um problema, vereadora Maria José, para votar. Não consegue votar contra? Douglas. Não tem. Tá ruim aí, Douglas? Vai dar para... Senão ela faz votação verbal. Consta em ata. Fazer a votação. Pode.
Vereadora Maria José, sua votação? A favor? Nós vamos colocar no sistema. Consertou? Que bom. Foi você que votou? Não, pode ser. Moção aprovada por 13 votos. Requerimentos. 1027. Requer a sessão das dependências da Câmara Municipal no dia 15 de dezembro, quinta-feira, para a realização da 8ª prestação de contas do mandato. Autoria do vereador Flávio Faria. Em discussão? Em votação? De novo. Agora deu certo. Obrigada, Douglas. O vereador Antônio Carlos continua ausente. O requerimento aprovado por 13 votos. 1031. Votos de congratulações aos ciclistas que organizaram o 4º pedal solidário. Autoria do vereador Antônio Carlos. Em discussão, vereador Antônio Carlos. Senhor presidente, muito obrigado. Senhor presidente, nobres colegas. No último domingo, eu tive o prazer, senhor presidente, de participar por alguns momentos desse pedal solidário, na saída deles aqui na Praça Pedro Sanches. São vários cidadãos de Poços de Caldas que organizaram pelo 4º ano seguido um movimento com o objetivo de arrecadar cestas básicas, roupas e brinquedos que foram levados até famílias da nossa zona rural. Então, eu creio que esse requerimento busca dar a essas pessoas, famílias inteiras que se mobilizaram de forma voluntária, um incentivo para que eles continuem trabalhando nesse sentido, para que sirvam até de exemplo para outros grupos. Ali, o Pedal Solidário ele é formado pelo Grupo OCA, da Paróquia Sagrado Coração, e os ciclistas, né, que fazem caminhadas aí pela zona rural durante todo o ano, aos domingos eles saem para pedalar e acabam fazendo amizades na região rural. Então, no último domingo, uma grande quantidade de alimentos foi entregue a mais de 70 famílias. Realmente muito, muito bom de se ver num mundo meio desigual, às vezes desumano, que a gente está vendo hoje. A gente poder presenciar e registrar uma atitude tão nobre como essa, nos levou a apresentar esse requerimento, esperando que, conforme disse, outros grupos, né, de pessoas que praticam esporte ou não, possam se mobilizar para amenizar um pouco o sofrimento de famílias que às vezes enfrentam dificuldade até para ter um alimento no seu dia a dia. Mas foram entregues também brinquedos, roupas, enfim, uma ação que a gente busca incentivar para que continue por muitos e muitos anos. Muito obrigado. Continue a discussão. À disposição, o vereador Antônio Carlos está deixando à disposição dos demais vereadores e vereadora. Vereador Paulo Tadeu está ausente. Em votação. Requerimento aprovado por 13 votos. 1032. Pedido de informações sobre o funcionamento da rede de internet pública nas proximidades da Fazenda Aparecida, na estrada Poços Palmeiral. Autoria do vereador Antônio Carlos. Em discussão, com a palavra o vereador Antônio Carlos. Senhor presidente, nobres colegas, ainda bem que a gente tem assim, uma boa ligação, um relacionamento com a comunidade rural, e recebi de um morador ali da região da Fazenda Aparecida essa reclamação de que a internet pública colocada lá há cerca de 3 anos nunca funcionou a contento. Infelizmente, sempre apresentando falhas por uma razão ou outra, e os moradores ficam lá, né, sujeitos a interrupções e tudo mais. Me parece que agora, nesse final de governo,
não está funcionando de jeito nenhum. Então, o requerimento busca informações para saber qual a empresa que instalou, quem faz a manutenção, desde quando instalar realmente, e buscar uma solução para um problema que aflige a comunidade rural, que tem todo o direito também de poder acessar, né, a internet. Se foi colocada lá, ela deveria estar em funcionamento. Muito obrigado. Em votação. Vereador Paulo Tadeu continua ausente. Douglas. Problemas com o vereador Zé Maria na votação. Exato. O problema é na bancada, então. Como é que é? Ali o vermelho é Contra o azul, por favor. Só isso. Só isso. Por isso que a votação agora vai ser depois agora, tá? O sistema, a votação vem, vai ser tudo pelo tablet. Aí não vai ter. O sistema que a gente está preparando para o tablet. É tudo no tablet. Né? Vereador Marcos Tadeu, por favor. Requerimento aprovado por 13 votos. 1034. Votos de congratulações às equipes finalistas do Campeonato Integração da Zona Rural, categoria titulares, versão 2016. Autoria do vereador Antônio Carlos. Desculpa. Vereador? Em discussão, vereador? É que houve um equívoco aí, equívoco. né? É que são semelhantes. 1033. Votos de congratulações aos times finalistas do Campeonato Integração Zona Rural 2016, categoria aspirantes. Autoria do vereador Antônio Carlos. Em discussão. Em votação. Requerimento aprovado por 13 votos. Agora sim, 1034. Votos de congratulações às equipes finalistas do Campeonato Integração da Zona Rural, categoria titulares, versão 2016. Autoria do vereador Antônio Carlos. 33 está aqui. São muito parecidos. Já dá 13 votos. Senão vai dar confusão. Em discussão. Em votação. Requerimento aprovado por 13 votos. 1036. Votos de congratulações pelo Dia Internacional dos Direitos Humanos. Autoria do... Oh, desculpa, gente. Emoção do último dia. 1035. Pedido de informações sobre a situação cadastral do município junto ao INSS. Autoria do vereador Flávio Faria. Questão de ordem, vereador? Não, então, eu acredito que tenha havido aqui um erro, senhor secretário. É o seguinte, porque, na verdade, é o seguinte, olha, são 2 votos de congratulações. O 1033, já votou os 2? Já votamos os 2. Ah, tá. Então, perdão aí pela nossa falha. É que são muito parecidos, mas já votamos os 2. Aproveitar a questão de ordem, senhor presidente. Posso fazer uma solicitação verbal? Pode, vereador. Deferido. Eu, conversando com alguns colegas aqui, e entendemos que poderíamos propor a suspensão do intervalo para passar direto à ordem do dia, se for possível, para não provocar demora. Aí temos muitas pessoas aqui aguardando votações. Fica aí a sugestão, né? Se algum colega se posicionar contrário, a gente respeita o ponto de vista, mas é um requerimento
verbal que nós estamos apresentando aqui neste momento. Então, nós vamos colocar para decisão do plenário o requerimento verbal do vereador Antônio Carlos Pereira, solicitando a suspensão do intervalo regimental, que eu pediria, caso haja, que realmente possamos fazê-lo em 15 minutos, como preconiza o nosso regimento. Mas fica a decisão para o plenário. Requerimento verbal do vereador Antônio Carlos. Em discussão, o requerimento verbal do vereador Antônio Carlos. Senhor presidente. O vereador Rogério Carrilho. Embora entenda a preocupação do vereador Antônio Carlos, e só não podemos esquecer que, junto com toda a ordem do dia, está também o orçamento, que vai ser uma votação extremamente longa, e eu penso que seria oportuno realmente essa pequena parada, poder ir ao banheiro, alguma coisa nesse sentido, e que pudesse realmente respeitar os 15 minutos que o nosso regimento pede. Continue em discussão. Em votação, a suspensão do intervalo regimental. O vereador Paulo Tadeu se encontra ausente. Cimentini. Vereador Paulo Tadeu. Vereador Zé Maria, com problemas aí? Douglas. Vereador Zé Maria, com problemas para votação. Finalizada a votação. Intervalo regimental, então, suspenso por 8 votos, 11 votos a 3. Qual? Esse aqui é o do Antônio Carlos. Qual? Qual? Não votou. Nós vamos votar o requerimento 1035, porque o vereador Antônio Carlos solicitou questão de ordem, e agora que nós vamos votar o requerimento. Na discussão já foi tudo. Bom, em votação, o requerimento de pedido de informações sobre a situação cadastral do município junto ao INSS. Em votação, viu? Requerimento aprovado por 14 votos. 1036. Votos de congratulações pelo Dia Internacional dos Direitos Humanos, autoria do vereador Paulo Tadeu. Lembrar os senhores da tribuna. Em discussão? Em votação? Vereador Flávio.
Requerimento aprovado por 14 votos. Avisou os vereadores para a tribuna. Expediente de terceiros. Ofícios. Ministério da Educação. Comunicados, informando a liberação de recursos destinados a garantir a execução de programas do Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação. Comunicado 20.754/2016, totalizando o valor de R$ 646.354,56. E comunicado 20.7548/2016, no valor de R$ 1.910. Senhor presidente, eu peço a palavra. A palavra, coloque em discussão, e a palavra do vereador Paulo Tadeu. Senhor presidente, rigorosamente eu ia pedir a palavra no expediente anterior, no requerimento anterior, e para tratar dessa questão dos direitos humanos, mas nós estamos tratando aqui do Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação. Trata-se de um comunicado, né, e entre os direitos elementares do ser humano está o direito à educação. Quando eu fiz esse pedido, esses votos de congratulações, eu fiz, inclusive, trazendo um alerta importante para a população brasileira a respeito da ameaça que paira sobre os direitos humanos no Brasil, sobretudo no que se diz respeito à saúde, à educação, à promoção social, à seguridade social, tendo em vista a votação da emenda constitucional 55 no Senado, que retirará dinheiro de políticas públicas do Brasil pelos próximos 20 anos. Eu concluo dizendo que o relator da ONU para Pobreza e Extrema Miséria, Philip Alston, alertou o Brasil de que esta votação desta PEC pode trazer ao país consequências gravíssimas, tendo em vista a incapacidade do país de continuar investindo em direitos elementares do cidadão, como a educação aqui expressa nesse comunicado do Ministério da Educação. Obrigado. À disposição dos senhores vereadores e senhora vereadora. Movimento Postos na Linha e Escola Criatividade. Encaminha manifestação contrária à emenda ao projeto de lei 39/2016, ao remanejamento de valores do orçamento que seriam destinados à implantação do trem turístico cultural para pagamento de piso salarial profissional aos profissionais do magistério. Anexar ao processado, na discussão do orçamento, como vai estar anexado ao processado, se os senhores quiserem pedir a leitura, aí nós discutimos durante a votação da emenda em relação a essa questão. Anexar, então, anexo imediatamente ao processado. Nada mais consta, senhor presidente.